Olá a todos, essa é mais uma live da Unicel Parelheiros. Eu sou o Rafael e vou apresentar a vocês hoje a nossa amiga Ana Karine, né, que hoje vai conversar com a gente um pouquinho sobre a semiogamificação, né, que é uma proposta, né, de conversa das interfaces entre semiótica e gamificação em uma atividade de ensino. Tá? A Ana Karine vai se apresentar a vocês e eu começo agradecendo a presença da Ana. Muito obrigado, Ana, pela disponibilidade, por ter podido conversar com a gente, né? E aí passo para você se apresentar e falar um pouquinho para nós o que é essa tal de semiótica. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. Eu agradeço o convite, né, a todos os professores. A todos os professores aqui presentes, né, que vão participar dessa live nesse momento, assistir um pouquinho comigo, né, e vamos começar assim um pouco a falar sobre semiótica, né, que na verdade a semiótica ela está presente na nossa sala de aula a todo momento, né? Então é um processo de realmente interpretação, né, de significação que a linguagem, né, ela é capaz de expressar. Então, toda vez que a gente vai abordar um determinado conteúdo, ou fazer uma conversa informal, né, ou trocar um olhar com um colega, né, então todo esse processo é realmente a semiótica. Então, a semiótica, ela abrange a questão da linguagem, né, a questão das imagens, a questão dos signos, né, e signos é qualquer coisa que a gente queira representar. Então, todo o contato, né, na educação, né, que a gente tem com imagens, com figuras, né, com fórmulas, né, teoremas e etc., tudo está envolvendo essa questão da semiótica. Então, a semiótica é realmente uma parte da linguagem que aborda essa questão da significação e da representação, né? Então, quando você vai representar algo, né, você está fornecendo ao interpretante, né, que no caso aqui, se a gente pensar que a gente aqui está passando uma mensagem, né, e que vocês são os interpretantes do que eu estou falando, então eu estou passando uma mensagem para você, e esse processo é justamente o processo que envolve uma linguagem. Então, essa linguagem ela pode estar representada na pintura, ela pode estar representada na própria aula da gente, né? Os alunos fazem o processo da semiotização, o processo de interpretar o que a gente coloca. Então, na verdade, nem sempre é tão fácil, né? Então, há nesse processo de linguagem às vezes equívocos, né? As mensagens não chegam da forma como a gente realmente gostaria de ser transmitida, né? Então, há esse processo de também a linguagem não chegar da forma que a gente pretende, né? Então, quando a gente fala em semiótica, a gente fala no pensamento, né? A mente da gente trabalhando todo momento para entender um tipo de linguagem. Essa linguagem pode ser um jogo, né? Essa linguagem pode ser uma imagem, né? Essa linguagem pode ser apenas um vídeo, né? Então, a gente tem várias formas de estar representando essa linguagem. Então, quando a gente fala nesse processo da mente como um processo do pensamento em si, né, um pensamento, a cognição em si, a gente pensa assim, a gente tem 3 tipos de raciocínio, né, que a matemática aborda 2, na verdade, que é o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Só que Aristóteles, ele já vinha, né, articulando um novo tipo de pensamento, que seria o pensamento indutivo, né, mas com uma abordagem mais de não gerar. O indutivo você tem que provar, né, que existe aquela, a partir de um particular, né, de um geral você chegar a um particular, ou no dedutivo o contrário. Então, quando Aristóteles ele fala sobre inferências, né, ele fala justamente sobre o processo de abdução.
né? Então, o que é esse processo de abdução? São hipóteses que que está livre, né, de ter uma prova, uma demonstração. Então, quando você está fazendo um processo, né, vamos supor, um jogo, né, então quando você está jogando, você faz esses tipos de raciocínio sem ter nenhuma obrigação, né, você faz a hipótese sem não ter uma obrigação daquela hipótese ser verdadeira. Né? Então, você vai tentar fazer aquela jogada, né? E a partir daquela jogada, você vai ver se você realmente fez uma boa jogada ou não. Ou se você pensar assim, um jogo de tabuleiro. Tentativa e né? erro, então? Então, ali você faz uma jogada estratégica, né? Mas você não sabe se o seu adversário no jogo, né? Ele realmente não teve uma estratégia de colocar uma peça em um determinado local para que você pudesse perder uma certa quantidade de peças, né? Então, esse tipo de raciocínio que você faz uma jogada, mas que o outro já pensou nessa jogada anteriormente, seria justamente um raciocínio abdutivo. Então, Pance, né, que vem defender o raciocínio abdutivo, ele fala dessa questão da hipótese, né? Uma hipótese livre de qualquer responsabilidade de ser uma verdade. Né? Então, aí a gente vai também um pouco pela linha de Popper, né? Do conhecimento científico, que ele fala que a ciência em si não deve estar, né, tão preocupada com a verdade absoluta. Ela tem que estar preocupada em criar hipóteses. Né? E a partir dessas hipóteses, você criar argumentos para que essas hipóteses sejam ditas como verdadeiras, né, ou falseadas. Então, é uma hipótese sem premissa? Isso, né? Porque o raciocínio abdutivo, ele não está preocupado, né, com uma solução verdadeira. Ele está preocupado em criar premissas. Né? E aí é justamente uma coisa que a gamificação, né, ela também traz isso. Né? Ela traz essa questão de que você vai criar estratégias, né, para dar um determinado conteúdo, né, que por trás, né, você tem a estrutura de jogos. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu estou falando de forma bem simplificada. Rafa vai aí interceder um pouco, né, Rafa? E através dessas estratégias que são criadas, observe que elas são criadas, né? Ela não está fixa. Ela não é uma coisa que você vai dizer que é verdade para qualquer possibilidade. Ela vai ser sempre modificada à proporção que você vai criando novas estratégias, né? Então dá certo naquele caso, e se não der, você muda. Então dá certo para aquele caso, e se não der, você muda. Exatamente. Então, o que acontece? Você tem que estar todo o processo usando um raciocínio de hipóteses, né? Essas hipóteses, elas podem ser bem sucedidas ou não, né? Então, ela está realmente dentro do processo do raciocínio abdutivo de Pance. Né? Então, Pance, ele fala sobre isso. Entendi. Certo? Então, assim, quando a gente fala nesse processo de raciocínio abdutivo, ele é o raciocínio essencial, é aquele que é capaz de gerar ideias novas, né? Então, o próprio processo de gamificação dentro da educação, ele traz essa perspectiva, né, de você trazer uma metodologia de ensino, né, de forma diferenciada. Por que ela é diferenciada? Porque você tem o objetivo, você tem a intencionalidade, né? Mas você tem a interação das pessoas ali naquele momento, né? Tem a linguagem que está ali, né? Quer seja uma linguagem matemática, quer seja uma linguagem histórica, né? Se você for desenvolver uma história, você tem a linguagem de um desafio, né? Mas você também tem um contexto,
né? Um contexto histórico, um contexto naquele momento. Então, por exemplo, se você aborda uma história, né, do Egito, vamos supor, né, e dentro dessa história do Egito você vai ensinar aos alunos a escrita, né, usada por eles, vamos supor, né? Então, quando você aborda isso, você está trazendo um contexto de significação num determinado período, né? E que ele traz desse contexto para os dias atuais, né, uma nova releitura dessa linguagem. Então, se você pega uma história, né, que você vai desenvolver ali numa gamificação, você pode trazer elementos da história, você pode trazer elementos da escrita, você pode trazer elementos de imagens, né, e até a própria matemática, né? Então, a gente tem aí o seu livro da gamificação, ou o seu livro Uma Aventura no Antigo Egito, né, Rafa? Que você faz essa abordagem, né, de um determinado conteúdo matemático, né? E aí você vai trazendo uma alternativa. Se o aluno acertar, ele avança de uma determinada maneira, né? Se ele não acertar, ele tem outra estratégia, né? Então, quando você coloca, né, num processo desse, você vai trazendo o significado para o aluno, né? Não mostrando só para ele o erro, né? Porque assim, acaba classificando apenas só o erro. Não, você vai dando possibilidades, né, desse aluno, apesar do erro, ele aprender e avançar, né? Então, acho que fica interessante nesse momento a gente conversar um pouco sobre não só Uma Aventura no Antigo Egito, né, que é um livro que se baseia numa narrativa. Então você falou bastante da linguagem, da narrativa, e a referência aos jogos é essa mesmo, da narrativa, né, que vai para o roleplay game. Mas nós combinamos até de conversar um pouquinho sobre um outro jogo, né, o da Captura da Princesa, né, e eu vou explicar para o pessoal rapidamente, né, o que é a proposta do jogo da Captura da Princesa, e aí acho que fica mais fácil para você exemplificar, não fica? Eu acho que sim. Acho que você apresentando, né, acaba a gente ir falando um pouco sobre a semiótica aplicada também aí na gamificação, nos jogos, né? Tá. Então, o jogo da Captura da Princesa, ele parte de uma proposta que é gamificar um conto de fadas, né? Existe o conto de fadas que chama Pele de Asno, que é a história, né, de uma princesa, né, que a mãe dela morreu, e o pai dela, conforme essa princesa vai crescendo, ele vai se apaixonando por ela, porque ela fica muito parecida com a própria mãe. Só que a princesa não gosta muito dessa conversa e quer fugir, né? E o conto de fadas se passa muito nessa história de que ela está querendo fugir, né, e que ela usa uma pele de asno para se disfarçar, né, e ir embora do reino, que depois ela encontra um príncipe, é bem contos de fada mesmo, né, com final feliz e tudo, né? Aí nós gamificamos isso aí, usando como referência o jogo Detetive, né? Então quem jogou o Detetive sabe que vão acontecendo perguntas, né, sobre aonde que as pessoas estão. E aí tem que dizer que sim ou que não, e isso vai eliminando os lugares. Então foram criadas cartas, né? E eu vou inclusive postar depois, né, nos comentários o link pro artigo do jogo da Captura da Princesa para o pessoal que quiser olhar. Foram criadas cartas de lugares, né, representando os lugares onde a princesa poderia se esconder, cartas de disfarces, que eram peles que ela poderia usar, outros disfarces que ela poderia usar para se esconder, e pessoas que poderiam ajudá-la, que como no conto de fadas ela foi ajudada pelo príncipe, né? Então no jogo existiriam também alguns cúmplices, né? E a ideia é que você tente adivinhar. Só que cada rodada a pessoa vai perguntar, né? Por exemplo, está na taverna? Aí sim ou não? Está no castelo? Ou está usando a fantasia de urso? Ou o cúmplice é uma dama de companhia? E as pessoas vão eliminando hipóteses, tá? E aí
né, para essa conversa sobre gamificação, né, também é interessante falar um pouquinho de gamificação. A gamificação surgiu aí na década dos anos 2010, né, com uma ideia de usar referências de jogos em outros contextos, né? Quando a gente pega a tradução dos autores, né, que escrevem em inglês, eles vão chamar de non-game contests. Então, assim, existe uma iniciativa de diferenciar a gamificação do jogo, né? E nas pesquisas que eu fiz, pensando muito sobre o assunto, né, o que eu consegui pensar é que é um tipo de metáfora, né? Então, assim, é uma metáfora do jogo. Então, usa algumas referências que remete as pessoas aos jogos, né? Pode ser uma narrativa, pode ser um dado, pode ser uma carta, pode ser uma peça que faça referência a jogos. E isso vai fazer com que as pessoas elas pensem nas experiências que elas têm quando jogam, né? Que é justamente o que você já conversou, né? De encarar os erros de uma maneira mais positiva, de encarar aquela atividade como uma coisa mais lúdica, né? Só que, né, apesar de ter essa referência aos jogos, não se trata de um jogo, e sim de uma atividade de ensino. Esse da captura da princesa, né, foi usado para falar sobre as árvores de possibilidades, né? Então, assim, era uma atividade de ensino, né, com metodologias de ensino, né, toda pensada aí, né, influenciada por teorias de ensino, mas que usou, né, a ideia desse jogo detetive e do conto de fadas Pele de Asno para trazer para os alunos que foram envolvidos aí no experimento uma ideia um pouco mais lúdica, né, uma experiência em que eles não percebessem no primeiro momento que estavam aprendendo o que a intenção era ensinar, tá bom? Então aí acho que agora fica mais fácil de você conversar, de dar exemplos e tudo mais. E o pessoal que tiver curiosidade, eu vou colocar no primeiro comentário, ou até acho que na descrição é melhor, né? Vou editar a descrição do vídeo e vou colocar o link para o artigo, tá bom? Isso. E aí, quando você coloca, né, lá, quando você cria, né, as cartas que representam os lugares, né? Então, você seleciona lá, taberna, castelo, certo? Moinho, ferraria, mercado. Então, você vai ali, você dá são cartas que representam o lugar. Então, a semiótica, né, ela vem trazendo justamente isso. Esse não é o local, né? A taverna não é o local físico. Ela não existe, certo? né? Não existe ele ali, naquele momento, mas ele é uma representação daquilo. Então, representar algo é você tomar aquilo que existe, uma coisa, como algo parecido. Então, há uma semelhança aí. Né? Então, observe que na própria formulação, né, como a gente poderia dizer, a formulação do jogo, ela está toda na estrutura da semiótica. Você representa um local que não existe fisicamente naquele momento. Né? Quando você fala que o aluno vai perguntar se ele é sim, e aí ele vai perguntar se é sim ou é não, ele está fazendo justamente o que Pansy sempre diz, que é a questão de uma probabilidade de acontecer, uma inferência ou não. Tá? Então, a inferência para Pansy não é sempre verdadeira. A inferência para Pansy é alguma possibilidade. Então, ela pode ser uma possibilidade de sim e pode ser uma possibilidade de não. Né? E aí vem justamente a questão da matemática. Né? Então, assim, você vê que a matemática aí está casada com a semiótica nesse sentido de articular um conceito que é probabilístico, né? Justamente com a questão do que Pansy traz, né? A possibilidade de você criar hipóteses, né? E essas hipóteses têm a possibilidade de ser verdadeira ou de ser falsa. Né? Então, nesse joguinho aí, né?
você pode perceber que quando ele vira a cartinha, né, quando a criança vira a carta, ela tem a possibilidade ali de ser o local realmente ou não, né? Uhum. Então, se você pensar isso, é um raciocínio que está fora um pouco da questão tão defendida pelo positivismo, né? De que existe uma verdade única, né? Que aquela verdade vai ser sempre aquela verdade, né? Então você abre um leque de possibilidades, né? Que é por isso que quando se defende o método anticartesiano, né? Porque ele fala que o Descartes ele fica sempre na questão positivista, né? E quando você abre que uma hipótese ela pode ser falsa ou verdadeira, você não está afirmando sempre que ela é verdadeira. Né? E a ciência, a gente tem visto isso, né? Que a ciência, ela hoje fala uma coisa, mas amanhã ela já progride, ela evolui no sentido de trazer novos elementos para essa ciência. Então, a gente vê isso muito principalmente com mais rapidez na questão mesmo da biologia. Né? Você tem visto que a biologia tem, né? Hoje eles afirmam uma coisa, daqui a pouco eles já estão com uma evolução muito maior a respeito, né, do processo de evolução mesmo. Então, E eles falam nesse muito em sentido. hipótese também, né? Eles não falam em verdade, eles têm hipóteses. Exato. Então, é nesse sentido que a gente fala na semiótica, no sentido de estar nessa proposta da gamificação, nessa proposta de você estar associando, né, você não tem uma estrutura única, você tem várias hipóteses, né, que você vai articulando com os conteúdos, né, e aí vai gerando essas possibilidades metodológicas, né, de sair somente daquela aula expositiva e trazer também uma perspectiva de gamificar as nossas salas de aula, né, as nossas aulas. Então, quando aqui você coloca também os cúmplices, né, esses cúmplices da princesa, eles são possibilidades também, né, de ser cúmplices, mas não quer dizer que eles sejam todos os cúmplices, né? Então, você tem aí 6 cúmplices, né? Você coloca aqui o príncipe, o padre, né? O ferreiro, o padeiro, o aldeão e o cavaleiro, né? Então, essas são imagens, você coloca justamente o cavaleiro no cavalinho, né? Então, essa estrutura, né, é uma representação que foi criada por alguém, né? Por uma pessoa que representa um signo que está associado a um objeto que está sendo interpretado por a gente. Né? Então, esse processo de semiotização vai trazer uma significação, uma interpretação para quem está jogando. Né? Então, talvez eu ou alguém aí que esteja assistindo, né, a nossa live não esteja entendendo esse processo, né? Tão bem quanto a criança que estaria lá no 9º ano jogando esse jogo. Ele vai estar ali envolvido na interatividade com o jogo. Então, ele vai trazer elementos que talvez alguém que esteja do lado de fora, passando no corredor, não está entendendo que ali tem um processo todo de semiotização, tem um processo da gamificação e tem a aprendizagem. Né? Porque quando ele vai criando essas possibilidades, ele está trabalhando justamente com possibilidades, com número de eventos, né? Que é uma estrutura matemática. Né? E as cartas de disfarces, ele é aquela carta que a gente fala assim, analisando semioticamente, tá? Ela seria aquela carta, tipo assim, eu vou colocar você em teste, sabe? E você vai ter que sair aí do disfarce, né? Então, é como se a criança, ela tivesse todo o tempo atenta, né? Se é um disfarce ou se é uma verdade. Entende? Acho que sim. Depois você observa que a criança lá no final, né? Ela vai conseguir
registrar, né, a resposta dela, ela registra através da linguagem escrita, né, para que ela comece a articular o número de possibilidades que ela consegue fazer, né? Então, ela vai desenvolvendo essas possibilidades, ela tá trazendo um conteúdo de forma intuitiva, né, através do jogo, e depois acaba sendo sistematizado, ou como a gente fala, instrumentalizado, né, na forma do registro escrito. Né? Então, eu acho que esse é a grande sacada, né, desse processo, é porque você começa de um jogo ou de uma gamificação, né, e aí, a partir dali, o conteúdo ele chega, mas ele não chega de uma forma que o professor expõe, ele chega de uma forma que o aluno que vai descobrindo, né? O aluno vai, no processo de construção, criando justamente os conceitos cognitivos que são necessários para entender probabilidade, né? O número de eventos, possibilidades, etc. Então, depois você, no jogo ainda, né, você observa que você vai criar a árvore de possibilidades, né? Então, a árvore de possibilidade é quando o alce, né, ele vai fazer ou com aldeão ou com ferreiro, então duas possibilidades, né? O aldeão vai ou para a taverna ou para o moinho, então mais duas possibilidades. Então, na verdade, ele vai criando as articulações, né, entre as possibilidades. Então, eu acho que esse contexto, né, o contexto do jogo ou da gamificação, né, ou também essa própria todo esse contexto que foi criado, ele traz a semiotização num processo de significação do assunto probabilidade, possibilidades, que você pode ter árvores de eventos e etc. Então, observe que, nesse sentido, a interpretação do aluno, ela está todo momento aí, né? Ela está sendo, transformando o processo, né, de etapas, as etapas vão trazendo a ele a construção de um conhecimento, né? E que é um conhecimento que é justamente o objetivo, né, da gamificação. Então, Ana, dá para dizer que falar de semiose é falar de interpretação? Exatamente. Toda vez que você interpreta, né, ou de uma forma positiva, né, no sentido da aprendizagem, ou um equívoco no sentido da aprendizagem, é uma interpretação. Né? Então, por exemplo, interpreta de acordo com aquilo que a pessoa que enviou a mensagem considerou que seria positivo, tudo bem, mas você pode interpretar de outras maneiras também. E é isso que a semiose estuda. Exatamente. Então, quando você fala algo, né, vou dar um exemplo bem assim. Às vezes você fala algo que você pensa que está claro para você, né? Mas o outro interpreta de outra forma, né? É o telefone sem fio. Isso, um telefone sem fio, aquela brincadeira de um telefone sem fio. Né? Então, o telefone sem fio chega até o último destinatário, né, de forma, às vezes, totalmente diferente do que você falou. Tudo enviesado. Né? Então, é a mesma coisa se você comparar, às vezes, o aluno em sala de aula. Você está pensando que você está explicando, que o aluno está entendendo, que ele está... Mas ali, quando você pergunta o significado daquilo, né, o aluno não sabe. Né? Ele não sabe responder, porque ele participou do processo, mas ele criou uma semiose própria, que é a semiose da interpretação dele. Né? Então, é muito difícil, e aí vai um pouquinho da teoria, né, das situações didáticas, né, que você estudou bastante aí, né, que ele fala na relação do aluno, né, do professor e do objeto matemático, né, que nem sempre essa relação é uma relação tranquila, né, porque a forma como você encara o objeto, você como professor, encara um determinado conteúdo, né, e explica esse determinado conteúdo, você tem dois problemas. Você tem a questão epistemológica do conteúdo,
né? Como ele Uhum. foi gerado, como ele foi criado, e que você, às vezes, para simplificar o processo de ensino, você corta algumas etapas, né? E também tem o processo do aluno. Eu queria fazer até um exemplo Hum. sobre essa questão das situações, né? Que eu acho bem interessante. Quando a gente está dando aula, né, de equação do segundo grau, né? Aí a gente ensina o delta, né, maior que zero, o delta menor que zero e o delta igual a zero, né? E eu acho Uhum. interessante que aí quando a gente está lá no nono ano, a gente fala delta maior que zero, duas raízes reais. Delta igual a zero, uma única raiz real, ou duas raízes reais iguais, né? E aí Uhum. quando você chega com delta menor do que zero, você fala não tem raízes reais, né? Tudo bem, ela não tem raízes reais, mas a gente sabe que no contexto epistemológico da matemática existe raízes, Uhum. entende? Elas não são reais, elas são Então, complexas, mas mas existe. essa decisão, ela é epistemológica ou ela é didática? Porque eu escuto muito essa questão dos obstáculos, da epistemologia e Uhum. tal. Mas quando a gente fala de ensino, né, é uma coisa que, conforme o tempo passa, eu vou me convencendo cada vez mais. Né? Não existe uma questão que é epistemológica, e sim que é didática, porque aí vem aquela questão da transposição, né? O conhecimento Isso, chegou, o saber chegou na escola e sofreu uma transposição. uma Não é o mesmo. transposição. Então, as nossas Exato. Então, questões assim, são todas didáticas, ou será que elas são epistemológicas? eu acho que eu diria que ela é epistemológica no sentido de que ela coloca isso registrada no livro didático, Uhum. entende? Mas o livro é Então, ele didático. exato, é uma questão de uma organização didática, Uhum. né? Então ele Sim. passa por um processo de transposição didática, que é isso que eu Uhum. falei. Lembra quando eu falei assim, que às vezes o que o objeto, né, ele vem como um epistemológico, quando ele passa para o professor, ele passa com alguns cortes, Uhum. né? Então, observe que esse exemplo é um corte. Sim. Porque o epistemológico, ele traz que no delta igual a zero, que é a resolução de uma equação do segundo grau, um delta menor do que zero, ele tem na parte epistemológica uma solução, Sim. Mas dá a né? entender a sua fala de que da maneira como é feito pelos matemáticos, que seria mais fácil de entender. E aí vem a pergunta, será? Ou será que numa Pelos sala de aula, matemáticos, não. porque a Pelos questão é matemáticos, não. Mas estou epistemológica, não é? falando pelo próprio professor, não? Sim, mas aí tem escolhas que ele faz, né? E pelo menos na teoria, se ele faz uma escolha, é porque ele acredita que a melhor maneira de ensinar é aquela, não é? Exato, porque eu acho que aí também vai um pouco a questão cognitiva, não, Rafa? Sim. Porque seria muito complicado para um aluno entender números complexos no nono ano. Então, acaba fazendo esse corte, né, Uhum. para uma questão didática, É uma entende? escolha. É uma escolha, Uhum. exato. É uma escolha de uma organização didática, entende? Só que o que eu acho é que fica perdido, entendeu? Fica Uhum. solto, porque olha o que acontece. Quando o aluno vai lá no segundo ano e que vai estudar números complexos, ele fala, ué, mas isso aí disseram para mim que não tinha raízes, Sim. Mas entende? aí é questão de que teria que ser feita alguma outra escolha lá no nono, mas não é necessariamente uma questão da epistemologia daquele saber, né? Mesmo porque quando a gente vai para como que aquele saber surgiu e depois como que ele se tornou, como ele foi aceito pelos matemáticos, tem uma série de questões que nem cabem em sala de aula, né? Então, assim, talvez tenha alguma outra escolha que seja melhor, mas que também é uma escolha didática, né? Então, eu acho assim que quando a gente fala da teoria das situações, o pessoal fala bastante dessas questões epistemológicas, né? Mas não seria melhor a gente falar em didática? Mas deixa eu te fazer uma pergunta também que isso me incomoda, né? O professor, né? O professor, nós professores,
nos apoiamos hoje em, em, em quê para produzir as nossas aulas? Então, quando a gente fala de prática, né, quando a gente estuda um pouquinho de prática, a gente vem na ideia de concepção. Né? E no Brasil, né, tem muita ideia de que uma boa prática, né, é a repetição daquilo que é considerado boa prática. Então, é a repetição de outras práticas que são consideradas boas. Né? É uma visão mais tecnicista do negócio. Certo. Né? Aí eu diria assim, eu entendo o que você está falando, mas eu estou perguntando no sentido assim, a parte, a gente vai falar a parte epistemológica de um determinado objeto. Uhum. Nós não temos hoje um conhecimento, por exemplo, vou dar um exemplo quando eu fui fazer a minha tese, né? Eu precisei estudar integral dupla, né? Uhum. Procurei na história, procurei em vários locais o conceito, né, de integral dupla, como ele Uhum. surgiu, foi para satisfazer qual vontade, tá? Então, todo Uhum. eu queria entender por quê, qual foi o significado e qual foi a necessidade que gerou o conhecimento da integral dupla, Uhum. certo? Foi impossível. Eu encontrei retaliado alguns Sim. pedaços, entendeu? E Então, se a quando gente você pensa, encontrar no livro de história, ninguém garante também que foi aquilo mesmo que aconteceu. exato, né? Uhum. A gente estudou bastante isso, que tinha muitas coisas na história que aconteciam sucessivamente, assim, sucessivamente não, em paralelo, né? Uhum. E que depois juntavam tudo como se fosse tudo junto, e que não era isso, né? Estava acontecendo em vários locais ao mesmo tempo. Uhum. Então, quando a gente vai fazer esse processo epistemológico, né, de estudar o objeto, desde a sua história, o seu significado, né, você percebe que isso não vem nos livros didáticos. Uhum. Então, o que, que acontece? O professor, ele tem o livro didático como o seu único guia. E se no guia ele tem que ali você vai ter que dar delta e dizer que delta é menor do que zero não tem raízes reais, ele vai seguir o livro, porque se ele for falar de outra forma, o que, que vai acontecer? O aluno vai falar, professora, mas isso não está no livro. Mas isso Entende? Então, assim, pode ser eu no não começo de sei se carreira, mas depois ele vai criando mecanismos, né? Tanto que sim, do sim, a meio gente para vai criando com a frente, experiência, sim, né? Mas assim, a gente sabe que quando o professor ele sai do processo da graduação, ele sai ainda muito ligado ao livro didático. pode ser, sim. Eu acho que pode ser não, viu, Rafa? Eu acho que sim. Mas não dá para cravar também, né? Não, Porque é lógico que a gente não vai dizer que são todos, né? A gente sabe que uma grande maioria. E você pode ver, assim, eu já tive várias experiências de que a gente chega na sala de aula, não está com o livro, e depois o pai fala assim: ah, fez a gente comprar o livro e não usa o livro. Você sabe que esse discurso existe. sim, eu mesmo ficaria chateado se o professor fizesse eu comprar um livro e não usasse. Porque Exato. pediu. Então, para você observar que o livro didático ele passa a ser um guia para esse professor, porque se ele não, por exemplo, se ele não dá muita importância a esse livro, há uma sociedade que cobra dele esse livro, o uso desse livro, Então, entende? quando a gente vai Então, falar dos recursos do professor, a gente pode até falar que o livro didático é um recurso, é até um recurso guia, mas tem um monte de outros recursos que os professores acabam usando também. E com aí, mesmo certeza. sendo o livro didático ele vende porque aquela explicação é considerada aí, entre aspas, a mais didática por uma comunidade. Porque senão ele não vende. Né? Então volta a questão da didática. Né? Então tem uma comunidade que considera essa explicação como a mais lógica naquele momento. Que pode Uhum. até gerar problema mais para frente, igual você está dizendo. Mas ainda assim, né, por uma certa comunidade, é considerada como uma explicação ou mais fácil de ser entendida, ou a que tem um menor custo, né, do ponto de vista cognitivo. Algum motivo tem. Né, que quando eu Sim, lógico. estudei a questão do teorema de Tales, uma discussão era essa,
que a historinha lá da pirâmide que o pessoal usa para falar de Teorema de Tales, ela não é verdade do ponto de vista histórico, né? Não aconteceu. Mas existe uma certa tradição de usar aquela historinha, né? E se amanhã ou depois lançar um livro didático e mudar a historinha, ou for uma outra historinha, ou for de um outro jeito, será que esse livro vende? Né? Porque é aceito por uma certa comunidade que aquela historinha é interessante para ensinar Teorema de Tales. Por mais que seja anacrônica, por mais que tenha problemas, né? Ainda assim é aceito por uma comunidade. É o que Chevalá fala, né, sobre os níveis de codeterminação, né? Que a gente não tem muita influência. O professor em si não tem muita influência. Ou até da monumentalização, né? Vira como se fosse um Isso. monumento. A pessoa olha aquilo e fala, olha que legal, olha que interessante. Mas nem entende muito bem porque aquilo está Muito ali, do que tá. né? E assim, a própria noosfera que determina isso, né? A noosfera vai determinar o que, na verdade, o que deve ser dado e o que não deve ser dado, né? O que está no livro e o que não está no livro. Vou pedir para você, Ana, explicar um pouquinho a noosfera para o pessoal, que agora eu estou nessa fase youtuber, né? Então, para as pessoas que forem assistir, perceberem um pouquinho como funciona, né? Que depois ainda vou pedir like pro pessoal, né? Ainda vou pedir para compartilhar, né? Bom, a noosfera a gente entende como se fosse uma comunidade, né? Vamos supor, se a gente falar em matemática, é uma comunidade de pessoas, né? Sejam leis, pessoas ou leis, né? Ou regulamentos, ou currículos, né? Que são determinados, né? Para ser instituído no sistema educacional, né? Então, a noosfera é isso, é no sentido assim, você está pensando a escola, né? A escola está dentro de uma sociedade, essa sociedade está dentro de uma civilização, né? Então, nada que acontece fora da escola não acontece de forma que não atinja a escola, né? Então, a gente tira por várias... eu não sei, talvez em São Paulo, não sei, aqui na Bahia, a gente tinha programas que vinham do Israel, né? E esses programas para a gente desenvolver em sala de aula, quer dizer, de uma noosfera totalmente diferente e são englobados na nossa escola, sem atender, às vezes sem atender às necessidades específicas dos nossos alunos, né? Então, Ou até do nosso currículo, né? Do nosso currículo, né? Então, quando isso ocorria, você percebia que era assim, era determinado não pela realidade dos nossos professores, nem da nossa sociedade micro, né? No caso, nosso bairro, nossa cidade específica, o nosso estado. Mas era determinado por alguém que comprou aquele programa e que quer ser instituído aqui, né? Então, a gente pode pensar, então, assim, que essa noosfera não é só a escola, né? É toda essa comunidade, toda essa civilização, todo esse grupo de pessoas que estão ali pensando a educação, que faz parte dessa noosfera, né? Então, assim, nem sempre o professor, ele tem nem sempre não, ele dificilmente tem o poder de mudar isso, né? Ele pode determinar dentro da sua sala de aula a parte metodológica, né? Pode vir esse tanto de projetos, né, mirabolantes e tal. Mas se o professor, ele não engata, ou se ele não engaja nesse projeto, isso não vai para frente. Né? Então, assim, acaba sendo uma coisa que fica ali só no papel. Então, eu acho que esse processo, ele tem que ser repensado no sentido de que o professor também ele tem que ter voz nesse sentido, porque ele é que vai estar fazendo a parte metodológica, a organização didática é dele, né? E aí a gente percebe que a grande distinção, né, entre o que se planeja, né, nessa noosfera e o que é realmente que acontece na prática, é porque às vezes está muito distante do que o professor entende, né, do que o professor interpreta desse projeto, né? E também... aí acaba falando. Desculpa, mas a nossa função aqui na live também, né, é pensar um pouquinho sobre isso, porque aqui na Unicel nós temos vários cursos de licenciatura,
né? Tem o pessoal da pedagogia, da letras, da matemática, tem todo mundo aí. E é comentar, é conversar um pouquinho sobre toda essa teorização, falando de semiótica, falando de gamificação, falando de teoria das situações, né? Indo para a teoria antropológica do didático, seguindo por esse caminho até para os nossos alunos aqui da Unicel e para quem mais, né, estiver disponível para assistir os nossos vídeos, para ele entender que tem todo um arcabouço de coisas que ele pode usar e é mesmo na esperança de convencer alguém, alguns deles pelo menos, né, a interagir com a gente, né, conhecer um pouquinho isso tudo e a usar um pouco em sala de aula, né, é com a intenção de que isso chegue em sala de aula, né, porque é bacana. Eu gosto muito de conversar com você sobre tudo isso, acho ótimo, aprendo muito, né? Você falando aí sobre semiótica, né? Indo para as teorias da educação, me sinto realmente agradecido, mas quero muito que isso chegue a outras pessoas e chegue mais para a sala de aula também, né? E aí, até deixar claro aqui para o pessoal, né, que se disponibilizar a assistir, que comente, né, para a gente poder conversar, responder, ou até que gere alguma ideia para um outro vídeo, ou para que você volte numa outra oportunidade para comentar sobre algum ponto, sobre alguma coisa interessante. Acho que essa disponibilidade, né, esse acesso a conversar com as pessoas é uma coisa muito boa que a internet proporcionou, né, e que está aí, né, para que a gente possa conhecer e convencer as pessoas de que é possível fazer um pouquinho desses experimentos todos e que eles não ficam só na academia, que eles são possíveis de serem levados para a sala de aula, né? Principalmente porque o processo da linguagem, né, que é a semiótica, ele está todo o tempo em torno da gente, né? Sim. Né? E queria até, Ana, aproveitar, né, que você está aqui para conversar com a gente de semiótica e jogar algumas questões que são meio salgadas sobre a gamificação, sobre os jogos, né? E para ver o que você tem para dizer para a gente em termos de semiose, né? Se eu disser para você, por exemplo, que falar de jogo na educação, né, é uma tarefa até meio ingrata, porque se você pegar as pesquisas sobre jogos, né, se você fizer um levantamento das pesquisas que falam de jogos na educação, ou até em outras áreas, lá seriam os games que servem para ensinar, né, dos jogos educativos e até indo para a gamificação, você vê que tem uma grande frequência palavras como jogo, como aluno, mas uma pequeníssima frequência de palavras como diversão, entretenimento, né? Dá a entender que os jogos educativos são chatos, né? E aí eu vou mais longe para você, né? Se você pegar a definição de jogo é aquilo que se faz por si mesmo, né? Ensinar é um objetivo exterior, não é por si mesmo, é exterior, é ensinar. Então eu vou dizer para você que não tem jogo educativo, que o jogo educativo é uma metáfora do jogo. E aí, em termos de semiose, como é que eu explico isso? Como é que eu explico essas metáforas? Essas metáforas, né, elas são utilizadas na semiose como uma comparação, né, um processo comparativo. Então, de onde se compara isso? De onde se compara que jogar pode não ser um processo educativo, né? Se compara baseado em quê? Né? É uma coisa que eu fico, às vezes, assim, acho que jogar é só um momento de diversão, né? Então, quando você associa isso, existe um certo preconceito da própria sociedade que associa isso, é uma linguagem metafórica, né? Mas atrás dela tem uma questão de que ensinar tudo que... Eu me lembro de uma certa... Vou fazer um adendo aqui dessa metáfora. Eu me lembro que uma certa vez eu fui fazer uma caça ao tesouro na escola, né? E, caça ao tesouro, todo mundo tá ali brincando, correndo, procurando o tesouro, né? E tal. E aí eu fui chamada pela direção, dizendo que aquilo não era matemática, né? Que aquilo
que o que eu estava desenvolvendo não era ensinando matemática, né? Eu perguntei, então o que é ensinar matemática? É só ir para o quadro, explicar no quadro teoremas, etc., né? Então você percebe que é uma questão social também, uma questão cultural, né? Eu vejo essa questão de achar que um jogo ou que uma gamificação, né? Ou que até mesmo um vídeo em sala de aula, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, quando o professor passa um filme, que ele vai discutir o filme, né? Não seja necessariamente um professor de matemática, mas que ele vai discutir um filme trazendo uma questão crítica, refletindo com o aluno, muitas vezes ele fala, professor não deu aula não, só deu um vídeo. Então, realmente, sabe, Rafa, a gente tem que falar numa linguagem bem franca, né? Se a gente quer uma metodologia, se a gente, eu vou fazer uma observação aqui, que houve um fórum mundial, né, em 2019, antes da pandemia, final de 2019, início de 2020, e foi eleito como uma das características principais para o próximo século é que as pessoas fossem criativas, né? A criatividade era a palavra para o próximo século. E que as pessoas iriam continuar no mercado de trabalho à proporção que elas fossem mais criativas, né? Porque alguns processos a própria tecnologia vai fazer, né? Mas no processo de criatividade, né? De ser diferenciado seria aquilo que daria maior engajamento aos homens nos próximos 5 anos. Como a gente faz essa mudança? Sabe? Se a gente ainda está numa sociedade que acha que se o professor leva um vídeo para discutir, ou se ele faz um processo totalmente diferente desse processo de ensinar, que não é chegar lá e dizer assim, ó, isso aqui é uma árvore de possibilidades, mas você está jogando e dentro desse jogo você vai desenvolver esse conteúdo intuitivamente, né? Então, assim, se é o intuitivo que faz você criar, né? Como é que a gente pode estar trabalhando os nossos alunos para alcançar essa característica que esse Fórum Mundial estabelece, né? Então, eu penso dessa forma, sabe? Eu acho que tudo que você pode trabalhar no sentido de trazer, né, essa parte da metáfora, né, com uma comparação de fora, né, de um contexto externo que possa ser utilizado dentro da sala de aula, eu acho que isso engrandece e faz com que a gente pense em novas possibilidades de desenvolver uma aprendizagem realmente significativa, né? E eu não estou falando no sentido da aprendizagem significativa teórica, não. Eu estou falando na questão da aprendizagem que esse aluno vai fixar esse conteúdo e ele vai saber aplicar em outros momentos, né? Então, eu acredito nisso. Eu não sei se eu consigo, dentro do que você está me falando, né, do que você está perguntando, te responder claramente, né? Mas eu vou por esses outros caminhos, né, que eu acho que eles... sabe quando você desmistifica, né, determinadas posturas, né, que ficam encaixadas ali numa caixinha e acha que só aquela maneira se faz e só daquela maneira que é correto. Então, eu acho que repensar. Uma coisa que eu tenho visto até quando converso com o pessoal da graduação, né, é que eles têm uma concepção do que é ter aula, né? Porque qualquer aluno de graduação, está lá no primeiro ano da graduação, ele teve 8, às vezes 9 anos no ensino fundamental e mais 3 no médio. Então ele tem mais de uma década de experiência em sala de aula, só como aluno. Então ele sabe muito bem, né, ele tem um monte de concepções sobre o que é ter aula. Só que essas concepções elas vão muito naquela ideia de repetição, né? Que é uma rotina, que é repetida. E aí vai ao encontro dessa ideia de que as tarefas repetitivas no futuro vão ser feitas por robôs. Os humanos vão precisar das tarefas criativas. Exato. Né? E aí, qualquer tarefa criativa pode enfrentar resistência. Ótimo. Né? Mas uma das maneiras de diminuir a resistência ou até
de você poder justificar isso para as outras pessoas, para o resto da sociedade, para a noosfera, né, da sua escola, é justamente ter uma justificativa pedagógica, né? Ah, isso não é ter aula, isso é ter aula. Né? Essa aula de caça ao tesouro vai ser para ensinar tal coisa, assim, assim, assado. O objetivo didático, ele está aqui, né? E aí traz muito a ideia de que o especialista tem que ter muito claro o que ele vai ensinar. E eu tenho visto muita gente usar tanto a gamificação como os jogos em sala de aula e dizer que é para socialização ou desenvolvimento de atitudes. Né? Dependendo da faixa etária pode até funcionar, né? Mas aí vem a questão, né? Se nós não temos que fazer um pouco mais que isso, justamente por sermos os especialistas, né? Ou no caso aí, você é professor e professor de uma disciplina, ou é o generalista, tem que dar conta de todas elas ao mesmo tempo. Então, qual é o objetivo daquela aula, daquele jogo, daquela dinâmica ou daquele filme? Tem que ter isso muito claro, porque senão o resto da noosfera vai te dar um monte de porrada e com razão. Afinal de contas, né, nós somos a escola, ou teríamos de ser, né? Ele não pode ser como a gente começou, né? Quando eu comecei a falar sobre a questão da gamificação, né? E aí você também, a gente tem que ter uma intencionalidade, né? Um objetivo. Sim. E se esse objetivo não é muito claro, né? E se esse objetivo não é bem delineado, acaba você descaracterizando a proposta da gamificação, né? Então eu acho que quando você organiza, né, uma aula gamificada, você tem que ter muita preocupação no seu plano de ensino de saber o que você quer alcançar, né? Para que você, ao final ao final da aula, os seus alunos tenham entendido o objetivo daquilo, né? Tenham entendido que ali teve um processo de aprendizagem, né? E ali tem uma significação, né? Então, assim, não adianta você fazer um jogo por um jogo. O professor Almolode, né? Ele fala que a contextualização, ela não é uma contextualização que você use um exemplo de qualquer forma da vida cotidiana. Ele precisa ele precisa alcançar o objetivo de chegar ao conceito, né, do que você queria ensinar. A gamificação da mesma forma, eu entendo da mesma forma. O conteúdo a ser abordado, ele pode ser abordado de diversas maneiras, mas a intencionalidade dele é que o aluno aprenda. Sim. Dentro da sala de aula, né? E então, gera um problema que é duplo, né? Que além de conhecer o conteúdo, além de conhecer como a aula, né, geralmente ocorre, além de conhecer toda a parte didática, ainda por cima, né, a pessoa que vai aplicar essa gamificação tem que conhecer, né, a referência ao jogo que está fazendo, então ele tem que conhecer o jogo também. Exato. Né? Então, tem que saber jogar, tem que saber como é que pode ter possibilidades. Tem que ter repertório. Né? Então gera um problema que é duplo. E aí se a pessoa conhece o jogo, mas não conhece a questão didática, a coisa se perde. Se conhece muito a questão didática, mas não conhece o jogo, aí o negócio fica meio mascado, sabe? Fica com aquela cara de aula, e aí não convence o pessoal de que existe uma referência aos jogos ali. Né? Então gera um problema que é duplo. Não produzindo significado e nem interpretação. Sim, né? Que é justo aí que entra a semiótica, né? Exatamente. Porque a semiótica ela tem que apresentar no processo da interpretação. É justamente que as pessoas interpretam aquilo. Né? E geralmente, quando você está em sala de aula, os outros 30 que estão com você, ou 40, eles conhecem muito mais de jogo do que a gente. Né? E eu acho interessante também, sabe? Às vezes a gente, de uma certa forma, fala muito da aula expositiva. Mas tem professores que têm uma metodologia de aula expositiva que dá show,
Eles vão Como tem desenvolvendo, aqueles né? que... Oi? Eles vão desenvolvendo com o tempo alguns mecanismos. Isso, né? Que é Uhum. uma aula expositiva, mas é uma aula que está ali abordando, interativa, né? Então, assim, não é necessariamente você trazer só uma perspectiva de ensino diferente, mas é a parte metodológica, sabe? A parte que você se dispõe realmente a estar ali entregue àquele momento da sala de aula, Uhum. né? E com um objetivo definido. Então, você pode dar uma aula de expositiva, começando de um contexto, e a partir daquele contexto ali, você vai integrando o conteúdo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma situação expositiva, foi uma aula expositiva. Eu falei aqui na nossa região, de uma fazenda que dentro dessa fazenda, a fazenda toda é plantada, é uma fazenda de café, o café é todo plantado em curva de nível, certo? E Uhum. dentro dessa fazenda, a proprietária da fazenda, ela é uma artista que faz pinturas em quadros de café, né? E eu comecei apresentando, né, a minha aula, apresentando essa fazenda, né, através de um vídeo e tal. E aí depois eu fui falando sobre o café, por que ele é plantado, né, em curvas de nível. E aí eu introduzi o conceito de curva de nível, de cálculo 3, né, que é funções de Sim. várias variáveis. Então, a partir de uma situação, né, é um contexto realmente real, né, eu comecei a minha aula, né, fui pedindo a eles que eles pesquisassem, né, ali no computador, no celular mesmo, por que que, por que a plantação de café naquela região estava sendo em curva de nível, né? E aí foram Uhum. trazendo os dados. Ah, professora, é por causa da erosão, né? É porque a quantidade de sol, quando chega num determinado horário, a parte de cima, né? Ela projeta sombra no degrau de baixo, né? E aí o café não fica exposto ao sol, né? E aí eles foram mostrando várias, né? O processo da água, da água, né, escorrendo, não ficar empoçada. Então, olha que tanto de coisas eu pude trazer a partir de uma situação, de um contexto real. E aí, a partir disso, eu fui falar da curva de nível, né? O que era a curva de nível, por que eram funções de várias variáveis. Então, se a gente fosse pensar que a erosão, que é o processo da chuva, né? O processo da temperatura, tudo isso influenciava na plantação, isso eram várias variáveis que interferiam naquele processo, entende? Então, foi uma aula expositiva, Uhum. mas que ela foi aproveitada de uma situação real, né? Então, Uhum. quando você pensa assim, um processo de gamificação, né? Um jogo não é educativo, é isso que eu estou abordando. É uma questão metodológica e de qual é a sua intencionalidade com isso. Então, quem Uhum. vai, digo assim, sabe, Rafa? Quem vai imprimir o, o significado, né, a uma aula é o professor. É ele Uhum. que conduz, né? Então, se o jogo naquele momento, né, é, ele é taxado pela sociedade como uma diversão, eu, como professora, posso fazer a mesma coisa, trazendo uma perspectiva diferente disso. Né? Então, mas basta o quê? Eu não estar muito ligada. É aquela história, sabe? Desculpa até falar isso. Mas é aquela história assim. Eu não posso ficar vivendo em função do que as outras pessoas estão me falando. Né? Eu tenho que realmente pensar de uma forma diferente para fazer algo diferente. Se eu continuar pensando tudo que todo mundo está pensando, eu não vou fazer diferente. E aí a criatividade, né? Uhum. O raciocínio abdutivo, a questão de você criar ideias novas, né, que é o raciocínio abdutivo, ele vai ficar sempre preso a uma ideia de uma sociedade que já estipulou que jogos talvez não possam Uhum. ser utilizados de forma educacional. Né? Então, eu acho que isso aí vai muito da forma como a gente, sabe, como a gente interpreta. Tem um livro, Ah, como bom especialista em Jogos Digitais. semiose, você vai falar que é tudo interpretação, né? Olha só, me pegou, hein?
Entende? Então, assim, eu acho que, na verdade, é uma hipótese, né? Uhum, Essas hipóteses, elas são geradas pela sociedade e uhum, cabe a você, ou não, né? Desconstruir isso, né? Mas é uhum, você desconstruir isso dentro da sala de aula, acreditando que isso tem uma intencionalidade. uhum. Porque não adianta. Se você não acredita no que você está fazendo, você não vai convencer ninguém. Então, por exemplo, se eu tivesse pegado essa situação da fazenda da fazenda Vidigal e tivesse pensado nessa fazenda, né? E não acreditado que isso iria me dar, né? Muitos elementos para que eu pudesse trazer funções de várias variáveis, né? Eu não teria saído tão bem nessa aula, entende? Uhum, Então eu acho que tem muito isso. Eu acho que você tem que acreditar, né, de que isso vai dar certo, sabe? uhum, Então, para que realmente às vezes a gente ficar pensando de uma forma só de uma forma que a própria sociedade institui. E a gente não pensar de uma forma um pouco diferenciada, né? Se isso também não está nos faltando, né? Um pouco de coragem, né? De revelia mesmo, sabe? Poxa, a noosfera tá aí, é ela que manda na gente, mas eu mando na minha sala de aula, né? Eu mando junto com meus alunos. Então, se eles abraçam a ideia, eu acho que, sabe, a gente tem que acreditar. E quando a gente acredita, a coisa funciona. Então, eu acho que, eu não sei, às vezes a gente fica muito ligado à pesquisa, teorias e etc. Mas às vezes a gente precisa sair da caixinha também e aventurar um pouquinho lá fora, né? E nossa profissão, ela faz isso. Ela deixa a gente um pouco, pelo menos dentro da sala de aula, um pouco mais livre para a gente fazer essas criações, né? Usar o nosso raciocínio dedutivo, né? Para trazer. Então, por exemplo, quando você mostrou o jogo, né? Da, do, da, da rainha, né? Da princesa, você criou ali, né? uhum, Você baseou em um tipo de jogo, mas ali tem a sua narrativa, né? Você elaborou aquilo ali. Então, olha como você, de uma certa forma, rompe todas essas como eu diria, esses preconceitos, né? E traz um conteúdo matemático abordado dentro de um jogo, né? Ou dentro de uma gamificação, ou dentro, né? E isso você vem trazendo também na sua tese, você vem trazendo, né? Como eu também trago dentro da semiótica a questão da criatividade, né? Trazendo uhum, um livro, por exemplo, de geometria analítica, né? Em que eu pego as questões de superfícies quádricas e etc., e relaboro isso dentro de outra perspectiva. Né? Então, por exemplo, de como um jato, né? um avião, né? Ele joga o jato, né? O avião a jato, ele joga uma fumaça, que a fumaça ela na forma de um hiperboloide. Né? E uhum, aí eu trago essa perspectiva, né, para ensinar o que é o hiperboloide. Então, se você pensar que assim, a gente tem no nosso dia a dia situações em que a matemática está aplicada, né? E por que a gente não trazer isso? Né? Tá sempre só uhum, preocupado só com a teoria, né? Com a técnica, não. Primeiro a gente faz isso, faz aquilo, né? E aí a gente acaba não produzindo um significado para os alunos. Então eles não sabem, por exemplo, eu perguntei para os alunos agora recentemente, vem cá, para que vocês usam integral? Né? Onde é que vocês vão usar integral na graduação de vocês? Entende? Aí eles não sabem. Quer dizer, o engenheiro ambiental entende que é na área, né? Mas o engenheiro civil, ele não entende que a integral pode estar envolvida na questão do trabalho, de força, né? Da questão também do eletromagnetismo,
né, das correntes, como é que gerou a corrente elétrica, né, a questão da indutância, tudo isso, né, que você vai olhando o contexto da engenharia e você vai vendo que é aplicado. Né? Senão não faria sentido de você estar ensinando o cálculo 1, 2 e 3 para um aluno de engenharia. Para que ele vai usar isso? Né? Então, quando você pergunta ao aluno onde ele vai aplicar, ele não sabe. Ele sabe fazer todas as técnicas de integração. Né? Ah, eu sei resolver isso, é por substituição, é por partes, é racional, entende? Mas ele não sabe onde aplicar. Então, será que realmente a gente também não está precisando repensar, né, enquanto professor, enquanto nosfera, enquanto toda civilização, né, sociedade, o que a gente realmente quer ensinar? Qual é o significado que a gente quer passar? Porque, assim, ficar 11 anos dentro de uma escola, 11, 12 anos dentro de uma escola, e você sabe sair apenas com a técnica, ou você quer realmente criar um processo de significação, de criatividade? Né? Então, é isso que eu penso. Eu acho que se a gente ficar muito ligado a essa questão que você colocou, né, de jogo, educacional ou não, né? Será que a gente não está limitando demais a nossa forma de pensar? Aí é uma coisa a ser pensada, né? Pensar que o jogo é uma coisa que vai além da definição, ou pensar que tem que ter uma nova definição? Eu acho que tem que ter uma nova percepção do que é o jogo. Tem que atribuir um novo significado? Isso. Sabe? Eu acho que o jogo, ele por muito tempo, desde a história medieval, ele é como um prazer, né? Uma diversão. E ele hoje, ele não é só isso. Ele pode ser utilizado para outras formas, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente viu que a tecnologia era a única saída para a gente na época da pandemia, né, para que a gente pudesse continuar o processo de educação, não estou aqui qualificando ela nem como boa nem como ruim, não é isso. Eu estou falando que foi como eu diria, foi uma tábua de salvação para a gente, né, porque a gente não podia ter o contato físico, então ali a gente gerou, de alguma forma, um tipo de conhecimento. Não vou aqui qualificar esse tipo de conhecimento, porque eu não quero adentrar nisso. Eu não quero trazer a minha interpretação sobre esse processo. Mas, assim, a gente teve que ressignificar tudo isso, né? Ou então a gente ficaria aí 2 anos sem ter os alunos sem aula, a gente angustiado porque a gente não sabia o que poderia vir a acontecer com a gente enquanto profissional, né? Então, foi ressignificado o processo tecnológico. Então, com muita gente que nunca tinha aberto o computador, né, teve que lidar com essa nova realidade, né, de dar uma aula virtual, de alimentar uma plataforma, né? Então, observe que a gente, enquanto ser humano, a gente tem esse poder, né? Esse poder de ressignificar. Talvez o que está faltando é que as pessoas ressignifiquem os jogos, né? Ressignifiquem esse processo de gamificar. E assim, eu queria fazer só uma observação, porque eu acho interessante que a gamificação também, ela hoje é utilizada bastante nas empresas, né, como processo de administração, né? Então, se as empresas elas estão engajadas nesse processo de gamificação e etc., a gente também pode pensar que não como empresa, né? Lógico, não é no mesmo sentido, mas se essas empresas elas estão mudando a forma, né, de administrar, de fazer uma certa, eu não diria competição, mas ela estimula de alguma forma os seus empregados, né? Vamos usar assim, os empregados a pensar em estratégias, né?
Então, assim, será que por que essa empresa está usando isso, né? Uhum. Ou então qual que é o É, significado que ela dá para isso? qual Será o que é o mesmo significado que que ele nós dá? na educação estamos dando? Exato, né? Então, se esse fórum traz que a gente precisa ter pessoas criativas, né? E a gente tem visto isso muito como uma cobrança dentro de empresas, né? Inclusive até é, as admissões, né? Aqueles processos de admissão, eles Uhum. estão sendo geralmente não mais falando, eles estão dando situações que são situações problemáticas, né, para ver como o novo empregado, né, ele se sairia diante dessa situação. Então, hoje em dia, não vem para cá, o que você faria, o que você gosta, o que você não gosta. Não é mais esse tipo de pergunta. É mais uma questão de um problema, uma situação problemática e como você se resolveria dentro disso, né? Então, nessa perspectiva, sabe, que eu acredito que é, a gente consegue realmente fazer com que essa pessoa use o raciocínio dela, né? Use o raciocínio indutivo, use o raciocínio abdutivo de criação de ideias novas, mas se a gente ficar muito preso a algumas concepções, né, antigas, a gente não vai avançar nesse sentido. E a gente tem visto, né, que a educação hoje você abre uma internet, né, você vai numa pesquisa da internet, você encontra um mundo, né? Então assim, o que é que nós professores vamos ter de diferente daqui para frente, né? É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Porque a gente está tendo alunos que eles têm uma capacidade muito grande, né, de trazer informações cada vez maiores e mais assim atuais, né? Então a gente também tem que estar pensando também em sair da caixinha também, né? Porque senão a gente vai perder o significado disso tudo, né? Eu Uhum. sei que, assim, a gente sabe também que tem muitos alunos que não sabem nem fazer uma pesquisa, né? Isso é uma Uhum. realidade. Mas a gente também tem muitos alunos que estão muito na frente da gente, né? Em termos de conhecimento, né? No final das contas, é qual o significado que a gente vai dar para essa mudança toda, ou se no final das contas nós vamos simplesmente voltar a uma prática muito parecida com o que a gente tinha antes. Não. Exato. Será que a gente vai Eu acho abduzir que, alguma coisa disso tudo? Né? eu acho que a gente precisa repensar um pouco, né? Essa questão após a pandemia, né? Quais foram o que a gente aprendeu disso tudo, né? E assim, coisas que a gente achava que eram importantes, a gente passou a entender que não eram tão importantes assim, né? Então, educação é uma coisa que tem que ir repensando o tempo todo, né? Repensar a prática é uma coisa que tinha que ser comum na educação. E o contexto da pandemia, ele escancarou aí um monte de coisas e tal, mas ele traz esse mesmo problema para nós. A gente tem que continuar repensando, né? Isso. Mas acho que não é uma questão simplesmente assim de que aconteceu uma pandemia a gente tem que repensar. A gente tem que repensar permanentemente, inclusive nos contextos de pandemia, né, que trouxeram aí bastante coisa pra gente, mas o que, que a gente usa, como a gente usa, o que, que dá para aproveitar e como, né? Mas a É. questão do repensar é permanente para nós, né? Eu acho que, assim, eu não posso te dizer que seja um fenômeno que ocorreu, generalizado, né? Mas, assim, ele fez com que a gente refletisse mais um pouco sobre as coisas, né? Desse mais importância, até para o processo de educação mesmo, né? Assim, Uhum. alguns pais, né? Ali ensinando seus filhos, né? Nesse processo pandêmico, né? Ele viu também o valor da educação do professor, né? Enquanto no processo formativo do seu filho. Então, assim, a gente ouvia muito assim, parentes da gente, né, falar assim,
Meu Deus do céu, esses professores deviam ganhar muito melhor, né? Uhum. Porque realmente passaram pelo processo de uma alfabetização, um período de pandêmico, né? Eu tive parentes que falavam, Karine, me ajuda porque a gente não está conseguindo ensinar tal coisa, né, tal soma, ou ensinar subtração para essas crianças, multiplicação, né? Uhum. Então, e realmente você via que eles estavam tentando, e aí eles sempre falavam, ah, não, mas professor realmente, né, eles usavam até uma palavra que eu não gosto muito, né? É uma dádiva divina, né? Essas coisas que eu não, É como se caísse não do assim, céu, né? eu não sou muito a favor, né? Mas assim, era o que eles falavam, né? Então, Uhum. assim, realmente, se a gente repensar, né, sobre tudo isso, muitos pais, elas descabelaram, muitos pais ficaram, né, nervosos com a situação, porque a gente tem um processo, né, metodológico que a gente já está engajado nisso, né? E eles Sim. não. E é uma Então, assim, coisa que demora para aprender, para desenvolver e tudo mais, né? Então, assim, e tem o professor que nem ensina todos pra têm gente, paciência, né, Rafa? A ah, gente tem que ser. mas nem nós treinamos até conseguir, né? Porque Isso, é um processo que é conflituoso. Ensinar e muito. aprender dá muito conflito e lidar com tudo isso não é simples, né? Não. E a gente tem que ter um equilíbrio, né? Uhum. Constantemente a gente, professor, está sempre tentando se equilibrar, né? Bom, Diante das Ana, dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, eu acho isso. Eu acho que, na verdade, a sua pergunta aí sobre os games, a gente sabe que tem muitos teóricos, né? Que uhum. eles vão contra os games no processo educativo, né? Porque acham que game tem que ser diversão. Mas eu acho que eles podem ser realmente um processo de aprendizado também. Agora precisa estar bem estruturado, né? E com intenção. Então, por exemplo, quando a gente introduziu o GeoGebra, né, na matemática, né, você não pode introduzir o GeoGebra apenas, ele é uma interface, né? Você não pode trazer esse GeoGebra sem uma proposta. Não é só jogar o GeoGebra, é assim que faz e pronto. Não, ele tem um processo de construção, ele tem um processo de modificação ali dentro do próprio aplicativo, né? Então, assim, é você saber utilizar a ferramenta, né, o instrumento, para um processo de elaboração cognitiva. Né? Não adianta você fazer um jogo, porque senão fica parecendo assim, sabe aquelas aulas vagas das escolas? Que aí uma pessoa fala assim, ó, para esses meninos não ficarem no pátio, eu vou dar um jogo, né? Então eles acabam caracterizando esse jogo como uma coisa assim. E na verdade, se você cria, né, uma proposta interessante em torno do conteúdo e do jogo, ele pode ser um processo que o aluno nunca mais esqueça, né? E crie Pode ser que ele significado crie de fato. significado, né? É a semiose, né? A semiose produzindo aí uma interpretação e um significado. Né? Então, quando a gente fala no processo de semiose, é isso. É o processo de que, em outro momento, numa situação totalmente adversa daquela do jogo, ele vai saber aplicar o que foi produzido no jogo, né? O conceito e o significado, ele vai saber aplicar em outro momento, Em né? outro contexto. Então, se ele realmente assimilou, se ele realmente, de forma intuitiva ali no jogo, ele criou o conceito interno, né? Gerou uma imagem dentro da mente dele, ele vai saber associar isso em outro momento. Então, é esse o processo da semiose. É que, a partir de uma situação, que pode ser uma situação é, real, né? Ou um jogo, né? Como eu falei, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que o aluno que é um filho de um feirante, né? Que ele está ali mexendo com passar troco, etc., né? E que aquilo ali ele pode trazer para dentro da sala de aula como uma questão de números, né, negativos, números positivos e tal.
os inteiros, né, na verdade, realmente, mas você precisa usar aquilo ali de forma coerente. Não é só fazer uma feira, né? Como se fosse assim, eu vou fazer uma feira para os alunos passar troco. Não é isso. É contextualizar de forma com que o conceito produza significado e que esse significado seja futuramente aplicado também na própria matemática, Uhum. né? Então, assim, não adianta você criar um conceito para contextualizar e ele não ter um fundamento matemático que traga mais tarde que ele possa ser aplicado num determinado problema estritamente matemático, né? Então, Então tem tem que que criar ter significado e tem que extrapolar, né? isso. Ele tem que extrapolar aquela situação do contexto, ela tem que produzir um significado para que esse significado ele possa ser utilizado em outros contextos. Né? Esses outros contextos, eles podem ser outros contextos do dia a dia do próprio aluno, como ele também pode ser um contexto que esteja cientificamente apoiado. Né? Então, quantas vezes assim a gente faz algumas relações, você está estudando e você faz algumas relações de conteúdos que você do seu dia a dia, né? Mas você também faz conexões com outras áreas de conhecimento, né? Então, por exemplo, quando eu falei para você sobre integral dupla, né? Como área, e eu vou trazendo eletromagnetismo, vou trazendo circuitos, etc., eu estou trazendo de outras áreas de conhecimento. Né? Eu não estou só olhando a matemática, eu estou trazendo outros contextos em que essa integral ela vai estar. Né? Então, é nesse sentido que eu falo que o professor ele tem que ter um conhecimento também, e aí eu volto para a nossa discussão, né? Você tem que voltar, né? Ele tem que ter um conhecimento epistemológico do objeto. Né? E quando eu falo no conhecimento epistemológico do objeto, ele precisa conhecer o que ele vai ensinar. Né? E conhecer de forma abrangente. Porque se ele conhece só muito limitado, ele não consegue fazer essas articulações dentro de outras áreas, né? E não consegue também ver isso no seu cotidiano. Entende? Então, por isso que eu falo, a epistemologia do objeto que você vai ensinar, ela é importante. Porque senão, até para você produzir uma organização didática diferente, você não consegue. Porque você não conhece o objeto como um todo. Né? Eu sei que parece ser um pouco da teoria antropológica do didático, né? Porque realmente ele defende o objeto epistemológico, mas assim, eu não vejo isso só nessa vertente, entendeu, Rafael? Eu não vejo a vertente só do objeto. Eu vejo a vertente como um processo de semiose. Né? Então, se eu consigo entender, se eu consigo, por exemplo, às vezes, eu vou dar um exemplo assim bem polêmico, né? Político, né? Hoje em dia, política, todo mundo acha que sabe, né? Todo mundo discute, todo mundo acha fulano, beltrano, ciclano, né? Discute política, tem oposições e etc. Mas assim, no fundo, se você for conversar com a pessoa que está discutindo um determinado conteúdo, se você abordar de forma mais profunda, né, trazendo, por exemplo, a República, né, de Platão, discutindo questões filosóficas e etc., muito poucas pessoas irão conseguir entender esse tipo de política, né, de como ela veio, né, porque ela tem uma história. Essa né? concepção, né? Tem uma concepção, ela tem a epistemologia política dele. Então, assim, eu estou dando um exemplo bem assim, bem atual, né? Então, assim, quando a gente fala nessa questão do objeto epistemológico, eu não estou falando só no objeto epistemológico na forma da TAD, né, da teoria antropológica do didático, para exemplificar, né? A teoria antropológica do didático, ela defende a questão do objeto, que é o fundamento dessa teoria. Eu não estou abordando só essa questão, estou falando que o processo semiótico das relações com outras áreas de conhecimento, né, com o seu dia a dia, com o seu fazer
no dia a dia, né? É, você consegue estabelecer relações e significações a partir do momento que você entende esse conhecimento. Para que ele foi usado? Qual é o objetivo? Qual é a Você está razão dele dizendo que eu só existir, né? interpreto aquilo que eu conheço. Isso. Eu interpreto tudo isso que eu conheço. Então, por exemplo, eu vou Uhum. dar um exemplo. Eu entrei, quando eu estava fazendo minha tese, estou fazendo isso porque foi recente, né? E Rafael sabe desse processo. Eu fui fazer uma apresentação na Espanha, né, de um trabalho meu. E aí, quando eu fui conhecer as obras de Gaudí, né, eu entrei na Casa Balator e eu falei, aqui tem matemática, né? Então, assim, olha como é, né? Eu entrei, vi que ali tinha matemática, eu não sabia específico aonde, então eu tive que parar e analisar. E aí, a minha tese foi a integral dupla justamente nas obras de Gaudí, né? Então, eu trago a perspectiva da semiótica e a da TAD na interpretação das praxeologias, né, ali aplicadas. Então, você observa que você sair do campo da matemática, que é estritamente técnicas, teorias, né, e enxergar isso fora desse contexto, né, é necessário o quê? Que você tenha um conhecimento epistemológico desse objeto, porque aí você, na hora que você bate o olho, você identifica, né? Então, a mesma coisa no exemplo que eu falei da Fazenda Vidigal, né? Você saber que ali tem uma curva de nível e você enxergar que a partir daquilo ali você consegue fazer o processo, né, de significação para uma questão de matemática, né, para um objeto matemático. Então, isso requer de você que você realmente conheça esse objeto, né? Então, Cai na questão sabe que matemática é descontextualizado, né? Para você isso. recontextualizar, tem que conhecer muito bem não só o objeto matemático, como esse contexto. E aí você vai fazer uma criação, né? O que você está fazendo, você está criando, né? Porque até para as pessoas que criaram a curva de nível ou que criaram as obras de arte, eles não estavam pensando em integrais. Então é uma outra criação que você está fazendo, Exato, é uma né? releitura, né? É uma linguagem nova que eu estou abordando, Sim. né? Então, quando, por exemplo, a gente teve vários colegas que foram para a Espanha, conheceram as obras, mas não viram, entende? Então, assim, não basta apenas, sabe, conhecer o objeto. Você também tem que ter o processo da abdução, né, de criar inferências. E aí é que entra a questão da criatividade, né, que eu acho que esse processo que você, né, com o jogo, né, com o processo que você vem trazendo aí da captura da princesa, né? Você está trazendo uma perspectiva nova, uma criação sua e que aborda o conceito de matemática, né? Então, assim, não foi um jogo por um jogo, foi um jogo que traz elementos que vão construir o processo de interpretação e de significação, É né? uma E eu não interpretação diria isso nova. aí. Assim, a gente está falando no campo da matemática, mas como aqui a gente tem professores de filosofia, a gente tem professores, né, de outras áreas, a gente vê esse processo também lá, né? Então, quando o professor ele trabalha a questão filosófica, né, através de um poema, né, ou os diálogos de Platão, né, que ele vem trazendo a questão política e etc., né, que é bem associado à filosofia, né, essas questões. Então, assim, a gente percebe, né, o quanto isso é importante no processo de educação, né, no processo educacional. Né? Ou qualquer outra ressignificação que as pessoas queiram fazer, né? Tipo, os estudos da licenciatura, eles têm habilidades que são variadas e que a gente nem faz ideia, mas como é que eles vão ressignificar tudo isso que eles trazem para a licenciatura, porém a sala de aula, né? Para não pensar que eles têm uma série de conhecimentos que são anteriores à sala de aula e que esses conhecimentos eles são estanques, né? Não precisa ser bem por aí.
a coisa pode ter outro significado. Mas Ana, para não alongar tanto, eu queria que você tentasse sintetizar toda a nossa conversa aqui, vai, em 1 minuto. Em 1 minuto? Bom, eu acho que o processo de semi-gamificar, né, que era a proposta da gente, é você olhar a perspectiva da gamificação, né, num raciocínio abdutivo, né, capaz de gerar uma metodologia de ensino diferente, né, e trazer os processos de significação de forma mais concisa e mais consciente. Eu acho que é isso que a gente poderia sintetizar, né, essa live, né, trazer a semio-gamificar, né, o semio-gamificar é justamente isso, é você olhar para novas perspectivas metodológicas, né, de maneira bem no intuito de ser uma ideia nova, né, uma ideia que é capaz de gerar novos conhecimentos. Baita E você? capacidade de Como você síntese, hein? colocaria essa live? Eu, pra mim, acho que aprendi um bocado sobre a parte aí do interpretar, do gerar significado, do pensar aí, né, em signo, significado e como é que eu abduzo tudo isso. E acho que eu ainda tenho muito que digerir, muito que pensar dessa live. E agradeço sinceramente a você, Ana. Obrigado aí pela disponibilidade, por tirar um tempinho para conversar com todo mundo aqui da Unicel Parelheiros, tá? Muito obrigado mesmo. E obrigado às pessoas aí que tiraram um tempinho para assistir, tá? Vou pedir a quem puder que curta, compartilhe, comente, tá? Que na medida do possível nós vamos entrar para responder, para conversar com vocês aí no chat. Vou colocar no link para vocês, né, o jogo da captura da princesa, colocar o link do GeoGebra que a Ana falou. Vou colocar tudo que eu puder aí para vocês. E acho que esse é um canal de contato permanente com todo mundo, não só da Unicel, que você põe na internet, né? Então é para quem estiver disponível para assistir. E é muito na questão disso, né, de estar disponível para conversar com todo mundo, né? E até por isso mesmo te agradeço, Ana, porque não é todo mundo que está disponível, né? Então essa sua disponibilidade é uma coisa que, poxa, muito obrigado, né? Todo mundo aqui da Unicel agradece muito a você, tá bom? Eu também só tenho a agradecer, né? Assim, é um momento da gente também dividir o que a gente pensa, o nosso conhecimento, o que a gente produz, né? E tudo. E me coloco à disposição, peço a Rafa que disponibilize também o meu contato, tá, Rafa? Que estou aqui para dialogar mesmo, né? Trocar informações. E quem sabe, assim, a gente também, eu e Rafa, pense aí em escrever um pouco sobre semiogarmificar, né? Deixar mais claro o que a gente acabou externando aqui agora, né? Mas assim, é uma proposta. E me coloco à disposição para a gente trazer novos exemplos, tipo algumas situações, problemas que a gente possa também elaborar, né, trazer como elaborar para um determinado conteúdo, quer seja matemático, quer seja de português, ou de história, de filosofia, né, ou de biologia, né, a gente dialogar com essas áreas, eu acho que é sempre muito, muito enriquecedor para todos nós. Né? Então, eu queria agradecer e acho que é isso. Eu acho que a gente ainda está no processo de aprendizagem, né? Enquanto eu tiver vida, eu vou estar aprendendo. Vou estar sempre. Gosto muito de conversar com o Rafa, porque a gente sempre questiona as coisas, né? Ele sempre traz uma pergunta questionadora, ou então eu, né? E às vezes a gente, na oposição, às vezes a gente consegue encontrar uma convergência, né? Então, eu acho que isso é um processo realmente. A gente não precisa concordar em tudo, mas a gente, né, a gente procura respeitar as formas de cada um pensar e, às vezes, a gente sempre converge, né? Às vezes... Estabelece um diálogo, pelo menos, né?
Isso, a gente estabelece um diálogo e que os dois saem muito ricos, né? Então, quando Rafa colocou a questão epistemológica, ele me fez refletir realmente se era epistemológica ou era didática, né? Eu acho que essas lives, elas servem para isso também, né? A gente está em locais diferentes, eu estou na Bahia, ele em São Paulo, mas a gente consegue refletir, né, e dialogar sobre todo esse processo que é tão é, cuidadoso, né? Então, a gente aprende todo dia, né? Então, eu só tenho a agradecer por esse momento, né? Espero que vocês tenham gostado e me coloco à disposição para outros momentos, né, de diálogo.